Agora estamos em 2025, mas o que será que aconteceu em 2024? O Laquaverso. A gente vai fazer uma jornada nesses 72 vídeos que eu produzi no ano passado. Eu vou mostrar para vocês aqui um sketchbook tour, o conteúdo que eu produzi ao longo do ano de 2024. Vamos lá, roda a vinheta. Em 2024, esse canal aqui com esse cara chamado Laqua produziu 72 vídeos com uma média de 20 a 40 minutos. Isso dá em torno de 40 horas aí de vídeo, 40 horas de aula para vocês assistirem. Isso é praticamente um curso de tamanho médio para grande aí, falando sobre criação de personagem, definição de estilo, análise de livros infantis, análise de desenho animado, sobre teoria da cor. Um festival de vídeos e aulas aqui que eu trouxe para vocês sem clickbait, tá? Nesse canal aqui não tem clickbait, apesar da gente colocar um título impressionante, assim, tipo, você precisa saber isso antes de morrer, né? Aquele vídeo dramático, assim, daí quando você vai olhar, fala assim, então é isso, né? Tem esses títulos dramáticos, mas os vídeos não tem clickbait, é conteúdo puro, 100% de nível, às vezes básico, mas muita coisa médio avançado. Então aqui nesse canal eu ensino de verdade para você que gosta de ilustração, que gosta de desenho animado, que quer melhorar o seu traço. Então vamos lá, vamos olhar o que aconteceu nesse um ano que passou por meio aqui desse Sketchbook Tour. Então vamos lá, câmera de toque. O ano de 2024 começou aqui nesse sketchbook vermelho, tamanho 4 da minha loja, Casa do Ilustrador. Esse dia, por que é tão importante aqui, ó? Botar a data. Aqui em 2023 eu estava fazendo um cartão de Natal. Foi o último desenho que eu fiz, ó, dia 20/11/2023 eu fiz no sketchbook. Quase 30 dias depois eu estava voltando a desenhar. Tirei umas férias e voltei a desenhar. Aqui foi a primeira aula da comunidade Laquaparla, onde eu estava desenhando um Netuno. Eu sei o que estou fazendo. Não, escudeiro! Sim, majestade. Execute este poste imediatamente. E esse Netuno foi pintado em marcador. Aqui, em 24/1, eu estava dando uma aula também para a comunidade sobre como construir árvores com um rosto. E daí eu falando das expressões faciais, da estrutura da deformação das estruturas faciais e a aplicação disso nas árvores. E aí saiu essas árvores gêmeas aqui com expressões faciais bem caricata. Aqui a gente já estava brincando de fazer caricatura com o Batman. E aí eu estava trabalhando como desenvolver o Batman, né? E aí o Batman jardineiro, regando as plantas, falando de escorço do braço, o Batman varrendo, né? O Batman andando na motoquinha, na lambretinha, andando na Harley Davidson, soltando arco e flecha, lendo jornal, fazendo seu cocôzinho, aqui assustado no colo, posando pro artista, enfim, com medo da barata. Então, pegando um tema tão legal assim, que é, por exemplo, desenhar um Batman e desenvolvendo cenas do cotidiano, para quê? Para exercitar o traço, soltar o traço, saber desenhar gestuais. Aqui eu estava fazendo o primeiro livro do ano de 2024, que é um livro Mistério do Pote Amarelo, que foi feito para a editora ABC, que era esse pote amarelo aqui que chegou na casa de uma vovó que tinha louças antigas, e aí fiz esses esquetes aqui. Aí aqui foi uma aula que eu estava fazendo uma análise de um livro do Johnny Doodle, o Pirata Nhaque. Então eu estava analisando as caricaturas do livro e na sequência eu voltei a desenhar o Mistério do Pote Amarelo. Então eu estava desenhando o storyboard, quando ele chega e as louças ficam impressionadas, e daí as taças de espumante, falando, nossa, ele deve ser o cara. Aí aqui ele chega na motoquinha dele, todo estiloso, e as louças ficam impressionadas. Esse pote amarelo era o queridinho do neto da vovozinha, que gostava de comer nesse pote, e aí ele some. E as louças ficam preocupadas. Aí elas chamam a abelha Zuzuzu aí. Então eu liguei pro Barry, por coincidência ele tava livre. Mas que coincidência. E a abelha sai investigar, né, o mistério do pote amarelo. Daí eu parei de fazer o storyboard, eu faço muito isso, né? Às vezes eu tô desenhando um negócio, daí eu paro, vou desenhar outro negócio.
aqui dando uma aula de como desenhar homens pré-históricos, brincando aqui com a caricatura de homens pré-históricos. E aí eu voltei pro storyboard, ó. Então aqui a abelha tirando fotos que ela encontrou o pote amarelo numa caixa abandonada com uma xicrinha de asa quebrada. Aí aqui ela lembrando de quando a xicrinha de asa quebrada era muito querida pela família. Aí ele volta aqui a dar a notícia para as louças e aí o pote amarelo se casa com a xícara de asa quebrada. Era uma história bem curta e essa história foi desenhada por mim e foi pintada pelo Wagner. Aqui já uma aula do canal, né, do Lacoaverso, falando sobre volume, escala de valores tonais e aplicação no volume. Brincando aqui com a estrutura PMG de construção de personagem, silhuetas de Triceratops. Isso aqui é uma aula que foi gravada aqui para o canal. Isso aqui é uma aula da comunidade, que eu estava desenhando um homem das cavernas. E daí eu fiz aqui um line-up dos 2 homens das cavernas que iam participar. E aí fiz essa composição aqui, que foi passada a limpo. Essa aqui foi passada a limpo e foi pintada em pastel seco. Aí aqui estudando uns pugs. Isso aqui, acho que é aqui, ó, exercício da primeira aula da primeira turma de pós-graduação em ilustração infantil. Isso aqui é a primeira aula que se chama Como Nascem os Livros Infantis. E eu dou esse exercício aqui para eles desenharem um cachorro de memória, onde eu uso o exemplo do pug. Aqui já foi uma aula do canal, ó, aula canal Lacoaverso sobre Model Sheet. E aí eu mostrei o Model Sheet do Mickey, Bart Simpson, do Menino Maluquinho. E aí fiz aqui uma análise de gestual com base no livro do Stephen Michael King. E aqui eu dei uns exemplos de gestual, ó, num personagem tocando violão. Então isso aqui é uma aula do canal Lacoaverso, desenho gestual tocando violão. Tudo isso, todas essas aulas, você pode encontrar nesse canal. Aqui brincando com um exemplo do Mr. Frederickson, tá? Um concept do Mr. Frederickson. Aqui voltando a estudar o volume das árvores, então provavelmente daquela aula que eu estava estudando o gestual das árvores, a caricatura, passou aqui a continuação como fazer o volume e a caricatura das árvores, explorando as silhuetas e as expressões faciais e aí chegando aqui numa composição para o estudo das árvores. E essas composições aqui, em abril de 2024, eu estava fazendo uma série de papéis de parede para uma loja, uma marca chamada Empapelados, que virou uma série de papéis de parede. Ó, tá aqui os papéis de parede, tá? Você encontra isso no site da Empapelados. Tem esses 6 modelos de papel de parede e cada um deles foi pintado numa técnica. Então um foi pintado no pastel oleoso, outro no pastel seco, outro no lápis de cor, na aquarela, foi feito em marcador em tons de cinza, foi feito em aguada e nanquim. Então são 6 técnicas diferentes. Tá aqui, mas essa daqui não foi feita, foi feita essa daqui e essa daqui. Essa daqui em especial foi feita em aguada e nanquim, que está plotada na parede do meu ateliê. Aqui é outra aula da pós-graduação, ó. Você vê que um mês depois teve outra aula da pós-graduação de criação de personagem, de interpretação de texto e criação de personagem. Aqui, então, o estudo final das árvores. Você pode ver que eu fiz grande, definindo os veios da árvore, né? Elas têm passarinhos tocando flauta, uma árvore tocando violão, né? Com as mãos bem expressivas. Aí aqui já passamos para uma outra aula, né? De caricatura. Provavelmente isso aqui foi feito para o canal Lacoaverso. Um exagero aqui de um Hulk. Aqui uma aula da comunidade falando sobre a Mulher Maravilha. Depois isso foi pintado em pastel oleoso. Foi feita essa daqui em pastel oleoso. Tá? Dando exemplos aqui, eu sempre uso o Bob Esponja como exemplo. E aí, nessa aula que eu falei do Bob Esponja, da aula da comunidade, a gente foi estudar o holandês voador, tá? E aí surgiu essas interpretações aqui, esses estudos de expressões faciais do holandês voador e culminou nesse desenho aqui do holandês voador, que foi passado a limpo e foi pintado no pastel seco. E assim, aqui final de maio, encerramos esse sketchbook em 2024. Daí eu abri outro sketchbook em junho de 2024, onde eu comecei aqui, ó, mais uma aula aqui do Lacoaverso desenhando pugs. Arquilhando os insetos, o que você sabe? Não sei de nada. Não sabe nada. Não sabe nada.
tá aqui, ó, estudos desenvolvidos para o vídeo 26 do canal Lacoverso. Saia da cópia e crie seus personagens hoje. Então tá aqui, ó, como trabalhar as formas primitivas, os volumes primitivos, a manipulação das formas, manipulação dos sólidos. Isso aqui já é outro vídeo, ó, estudos para vídeo 24, né? Você não sabe criar formas de personagens e eu posso te provar. Aqueles nomes fantásticos que a gente cria para ver se o cara entra e assiste o vídeo, né? Aqui já é uma aula que eu dei na comunidade, que eu ia fazer umas velhinhas, tá? Um chá de velhinhas. E aí cheguei nesse desenho aqui que não foi passado a limpo e não foi pintado, ficou só no projeto. E nessa data, tá? No final de semana dessa data aqui, eu fui no Festival Gralha Azul de Vivências Literárias, que foi quando foi lançado 2 livros que eu produzi, que é o Mistério do Pote Amarelo, em parceria com o Wagner, e o Caçador de Borboletas, tá? Aí aqui, ó, aula da pós-graduação sobre criação de personagens. Então isso aqui é um método que eu aplico na criação de personagens, como que eu trabalho o sistema multidimensional. Isso é uma aula bem complexa e eu uso o exemplo do pirata para falar sobre criação de personagens, geração de alternativas, estudo da silhueta, definição das formas básicas, estudo de poses e expressões faciais, tá? Aqui mais um vídeo do canal Lacoverso, onde eu desenvolvi o estudo de 3 personagens, de 3 desenhos animados, as meninas superpoderosas, Dudu do Edu, ó, de 99, e o Rick e Morty. Aqui foi uma aula que eu dei sobre criação de personagem com qualquer objeto, então eu escolhi um dedo do pé e eu fiz o dedo do pé podre e transformei os dedos do pé em zumbis. Essa daqui é uma aula do canal Lacoverso também, que eu fiz redesenhando embalagens. Então essa aqui era a embalagem do Pirakids. Se você procurar essa embalagem do Pirakids, eu refiz a embalagem do Pirakids. Esse aqui é um redesign da embalagem Pães, Bisnaguinha da Panko. Então se você procurar Bisnaguinha da Panko, eu redesenhei aqui a embalagem. E esse aqui foi o mais dramático de todos, que era o tal do Mentos Pães, tá? Se você procurar, você vai encontrar isso aqui. E eu refiz a embalagem do Mentos Pães aqui. Aqui, uma aula de nanquim, que eu dei na pós-graduação. Então, como trabalhar o nanquim com brush pen, com bico de pena, os tipos de linhas que você pode adotar, tipo de line art. E aqui também de novo estudando o traço do Stephen Michael King, falando um pouco sobre achuras, sobre line art com achuras, ó, e achuras com grafite. Aqui foi um vídeo do Lacoverso falando sobre silhuetas, porque bem aqui eu tinha assistido o filme do Divertidamente 2, e aí eu fiz os estudos do personagem Divertidamente 1 e os estudos dos personagens Divertidamente 2. E aí eu criei um novo sentimento que só aparece depois dos 40 anos, né? O foda-se, que é um personagem novo que acontece, vai provavelmente aparecer no Divertidamente 3. Aqui, mais uma aula de desenho gestual. Isso aqui também é uma aula da pós-graduação, um módulo inteiro de desenho gestual, com exercício do saco de farinha, tá? Com análise da estrutura humana, desenho gestual com base em fotografia, né? Vários exemplos aí que a gente fez ao vivo, alguns cronometrados, né? E depois a interpretação desses movimentos aplicados a personagens, né? E depois, no final da aula, a gente estuda gestuais de desenhos animados aplicado a personagens criados. Então eu criei esse velhinho aqui, esse bigodudo, e aí peguei aqui, por exemplo, o gestual do frango e apliquei no gestual do velhinho. Isso é ótimo, não é pra cá! Tá ótimo, tô me divertindo pra valer! E assim eu fui fazendo. E também no final da aula a gente trabalha muito com gestual sequencial, então fazendo uma introdução à técnica de desenho animado e como que isso é aplicado na criação de personagens, falando sobre o desenho gestual sequencial e um pouquinho uma aula de expressões faciais. Tudo isso acontece na aula do módulo, acho que é o módulo 5 da pós-graduação em ilustração infantil. Aqui mais aula
mais aula do Laquaverso. Isso aqui é um vídeo da Laquaverso. Isso aqui também, que a gente estava criando um carro da Corrida Maluca para o Harry Potter, que acabou saindo esse carrinho aqui do Harry Potter, fazendo um crossover com o carro do Thundercats. Então acabou saindo. Esse aqui também é uma aula do Laquaverso. A gente estava criando um novo mascote para as Olimpíadas da França. Então a gente acabou escolhendo uma gárgula, que a gente não gostou muito daquele chapeuzinho lá histórico da França. E aí eu me inspirei nas gárgulas da igreja de Notre Dame, tá? E aí foi desenvolvido a gárgula na categoria de arco e flecha, jogando futebol, escalando, pulando com vara e tal. Aqui também foi uma aula do canal Laquaverso, falando sobre achuras, tá? Isso aqui também deve ter sido uma aula do Laquaverso. Isso aqui eu estava dando uma aula sobre criação de personagens, acho que para a comunidade Laquaparla. Então você vê que o sketchbook, ele tem muita aula aqui, criando o logotipo do Salão de Humor. É um salão de humor que eu vou lançar, o Capivara Humor. Isso aqui é uma aula que eu dei para o módulo 6 de criação de cenário para livros infantis. Então, como aplicar a perspectiva isométrica na criação de cenários. É uma aula da pós-graduação. Aqui já é uma aula que eu gravei para o canal Laquaverso, dos vilões. Que gracinha. Análise de vilões. Aqui, ó, eu comecei a fazer uma pós-graduação, estou como aluno em animação 2D. E eu fiz isso aqui são exercícios da aula de cenários, então tinha que fazer geração de alternativas com objetos, né? Então estava estudando aqui a pós-graduação. Aqui mais aulas, um cachorro, também aulas para o canal Laquaverso. Isso aqui foi um desenho que eu fiz aleatório do Van Gogh, enquanto eu dava uma aula do canal Laquaverso, aula de redesign do canal Laquaverso, falando sobre o Rick e Morty, os Impossíveis, e trabalhando esses personagens no estilo Rick e Morty. Eu estava estudando os personagens, aqui como é o personagem no 3D, o Senhor Incrível, e como que ficaria o Senhor Incrível no traço do Rick e Morty. Aulinha de perspectiva, aulinha do canal Laquaverso. Essa aqui é uma aula também do canal Laquaverso, que eu fiz um redesign dos emojis sobre o estudo dos personagens do Utopia e como é que seria o combate entre o Bogo do Zootopia com um macaco, por exemplo. Aqui foi uma aula de texturas, né, em Nanquim. Aqui foi quando lançou o filme Robô Selvagem, tá, dirigido pelo Chris Sanders, e eu fiz os estudos originais do livro do Robô Selvagem, do Peter Brown, de 2016. Então, esse aqui é o original e esse aqui já é o design do Chris Sanders. Aqui, uma das aulas que mais teve visualização, que foi a de criação de personagem com base em fotografia, usando o design do Total Drama Island, onde eu criei esse Pavarotti. Que bonitinho! Aqui, quando a gente estava fazendo uma análise do Noiva Cadáver, que esse filme foi criado em 2005, né? O Noiva Cadáver, dirigido pelo Tim Burton e o Mike Johnson. E aí estava fazendo 10 anos aqui de Noiva Cadáver. Isso aqui foi uma aula que eu dei para minha professora de espanhol, professora Sheila Krepisky, para ela me ajudar a gravar vídeos em espanhol. Então, muito em breve, eu vou abrir um canal em espanhol para o público hispanohablante, para o México, para a América Latina, para os hispanohablantes que tem nos Estados Unidos, para o pessoal do mundo inteiro. Então, por exemplo, Zorra é uma raposa, né? Buitre é um corvo, um abutre, osso é um urso, né? Então eu estava ensinando para ela como é que se desenha personagens animais, como que pinta, e falando em espanhol. Mais aulas do canal Laquaverso. Eu acho que encerrou aqui. Vamos ver no novo sketchbook se encerrou mesmo. Nesse terceiro sketchbook, ó, 24/11, ó. Tivemos mais, aqui no dia 24/11, estava estudando o Mickey e os Animaniacs. Isso aqui de um curso que eu estava fazendo de criação de personagem com o Paulo Ignes, tá? E aqui o curso que eu estava fazendo com o William Moore de criação de personagem Disney.
Tá? Então estava estudando aí o Espada Era Lei, o Lilo e Stitch, o Planeta do Tesouro, e aqui pegando um personagem do Enfio e trabalhando ele com volume, num traço mais Disney. Então como que seria o Zeferino, né, daquele personagem icônico do Enfio, como que seria ele no traço Disney? Aqui a Graúna, né, e o Bode Orelana. O Bode Orelana foi o que ficou melhor, assim, no estilo Disney da década de 30, assim, né? Aqui, novamente, dando aula daí para a segunda turma da pós-graduação, né? A mesma aula que vocês viram no sketchbook anterior, mas agora dada para turma 2. E essa aula ficou melhor, né? A exploração das alternativas, a criação dos piratas, né? O estudo de gestuais e expressões faciais, né? O estudo de expressões, o estudo de personagens de desenhos animados e a aplicação para personagens de criação própria. Então eu fiz aqui o Cão Coragem e como que ele seria aplicado no pirata. Aqui já em dezembro, uma das últimas aulas aqui do Laquaverso, analisando o Klaus, que era um desenho de Natal, nós estamos analisando. Aqui eu fui em um café, aqui eu estava fazendo trabalho de faculdade, aqui eu estava fazendo os trabalhos finais da pós-graduação em animação 2D, onde eu sou aluno da BLS. Então fazendo os trabalhos de cenário, mais trabalhos de cenário com thumbnails em tons de cinza, estudos de storyboard, de desenhos animados, né, do Nemo, do Ratatouille, do Up. Aqui fazendo estudo de Color Key, isso aqui foi feito em pastel seco, Color Key do Samurai Jack. Aqui criando um cenário, como que seria, né, essa casa no topo da montanha. Aqui estudos de cenário com perspectiva isométrica, estudos de iluminação, como que a iluminação afeta o ambiente, né? Com pastel seco também. Fazendo estudos também de personagem Disney. Aqui, novamente, né? Clima da luz, como que a luz se comporta e pode criar um clima, né? Então, esperança, satisfação, mistério, alegria. E aqui, no dia 18/12, acho que foi a última vez que eu peguei no sketchbook, eu estava criando o personagem do curta-metragem que eu vou animar esse ano, que é esse baseado nesse personagem do Chiquinho, né? Foi aprovado por uma lei de incentivo, um edital do Paulo Gustavo, tá? Aqui, aula da pós-graduação. Foi a última aula que eu dei na pós-graduação de desenho gestual para turma 2. Então aqui temos uma aula de desenho gestual para turma 2, que ficou muito boa. Ficou melhor do que a aula que eu dei para a turma 1, então desenvolvendo desenhos gestuais de figura humana, aplicado a personagens, desenho gestual sequencial, tá aqui ó, no dia 21/12, ó, introdução a princípios de animação para desenvolvimento de planejamento de cena, para poder desenhar livro mudo. Então a técnica do desenho gestual é muito boa para desenhar livro mudo, né? Aqui fazendo algumas experiências. Isso aqui é um vídeo para o canal Laquaverso que eu gravei, foi um dos últimos vídeos que eu estava falando sobre os materiais que você deve carregar dentro da sua bolsa. Então, o bico de pena, o Pentel Pocket, Pentel Brush, o Brush Pen de feltro, né, o nanquim, o grafite, o lápis de cor, a aquarela, o lápis de cor. E esse aqui foi o último vídeo que eu fiz do canal Laquaverso, foi analisando as animações da Pixar, que eu estive na exposição Mundo Pixar aqui em Curitiba, e aí eu trouxe uma curiosidade sobre alguns, sobre o Up, sobre o Luca e etc. Esquilo! E acabou. Esse ano já começamos aqui desenvolvendo o curta-metragem que a gente vai animar. Então esse foi o ano que passou, 2024. Nós já estamos no dia 19 aqui, onde eu estou gravando esse vídeo. O canal tirou umas férias, foi um ano intenso, foram 2 vídeos por semana, quase que 100% sem interrupção. Teve uma ou outra semana que foi gravado só um vídeo. Fora que durante o ano passado eu lancei a primeira pós-graduação em ilustração infantil do Brasil, né, que já está indo para a 3ª turma agora. Foi um sucesso, a gente tem mais de 200 alunos
nessa pós-graduação. A gente lançou 3 turmas do Mestre Ilustrador também. Acho que foram mais de 300 alunos que entraram no Mestre Ilustrador. Foram feitos projetos, livros infantis. Eu criei um estúdio lá com a Parla, né, uma agência de ilustradores. Foram muitas coisas feitas durante o ano de 2024. E você pode ver aqui, praticamente eu preenchi 2 sketchbooks completos só de estudos para livros infantis, de aulas da pós, aulas da comunidade, vídeos aqui do Laquaverso. Então muito conteúdo que foi produzido, e tudo aí para os meus alunos, dedicação 100% exclusiva aí para os meus alunos do mestre, da pós, e vocês aí, meus alunos do canal Laquaverso. Então eu queria agradecer por toda a audiência aí, foram mais de 100 mil visualizações nos meus vídeos. Eu sei que o canal tá ainda pequenininho, né? Tem 3.720 seguidores. Espero que esse canal chegue ao máximo de pessoas possíveis para que elas possam também usufruir aí de todo esse conteúdo que eu trago para vocês de uma maneira bem rica e com bastante dedicação e com bastante carinho, muita paixão, muita alegria de fazer esse canal. E vamos seguir para esse ano de 2025. Espero que venha aí mais 70, 80 vídeos aí produzidos, e em breve o canal Laquaverso em espanhol, onde vocês vão poder também ter mais conteúdo para assistir, e a gente vai poder trazer irmãos aí, amigos de todo o Brasil, que vão poder usufruir também de todo esse conteúdo que eu tenho disponibilizado no Brasil. Tá bom, gente? Então curte aí esse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve, porque esse ano vai ser um ano bem produtivo e esse canal vai crescer ainda mais. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.